Eu queria falar um pouco sobre os desafios que já existiam antes da pandemia e que já tinham, em grande medida, embora isso não tivesse ainda, eu acho, chegado no Brasil, estava chegando, mas estava chegando aos pouquinhos, e o Brasil, nessa situação em que tem estado de extrema polarização, tudo é ideologizado, você não consegue ter um debate no Brasil que não seja levado para algum lado extremo do espectro político. Essas questões não estavam sendo muito bem colocadas no debate brasileiro, mas já havia uma espécie de reavaliação do papel do Estado sendo feita em outras partes do mundo. Aqui nos Estados Unidos, em certa medida, por conta não apenas das mudanças que ocorreram dentro do Partido Democrata, mas muito em função, evidentemente, de como entender a eleição de 2016, que, passados 4 anos, ninguém conseguiu compreender direito ainda aqui, e nesse contexto, assim, o que era preciso fazer nos Estados Unidos, o que faltou, o que gerou nas pessoas esse grau, tamanho de revolta contra o sistema, né, como a gente entende, a ponto de eleger uma figura feito Donald Trump em 2016. Então, essa discussão ela já estava aqui, e eu diria que ela até já antecedia isso, porque um dos grandes desafios, talvez o maior desafio que o mundo, né, como um todo enfrentou antes da pandemia, evidentemente a pandemia é outro patamar e nos coloca em outro patamar de desafio, foi a crise de 2008, a crise financeira de 2008. Uma crise econômica, uma crise financeira, mais uma crise que no final expôs muitas fissuras existentes no sistema internacional. Fissuras existentes no comércio, fissuras que levaram ao questionamento do processo de globalização, fissuras que levaram também a um questionamento do papel do Estado, tendo em vista a visibilidade que ganhou, por exemplo, o problema da desigualdade, e o problema da desigualdade especificamente nos países avançados, nos países menos desenvolvidos, ou nos países acho que esse é o melhor jeito de se referir a eles. Eu não gosto dessa nomenclatura, mas enfim, é a que temos. Nos países menos desenvolvidos, a gente já conhecia esse problema, a gente já sabia que a desigualdade não... Em um ou outro país, a desigualdade pode até ter caído, mas, de um modo geral, desigualdade sempre foi um problema marcante de países menos desenvolvidos, mas nos países desenvolvidos estava menos visível, de certa forma, antes de 2008. Depois de 2008, isso ficou absolutamente escancarado e se passou a ver o problema da desigualdade em suas diversas facetas, ou seja, a gente não está tratando aqui apenas de desigualdade de renda, a gente está tratando de desigualdade em termos de acesso à boa educação, acesso à saúde, capacidade de você ter um ambiente democrático em que todas as pessoas sejam representadas. Então, desigualdades também em termos de quem tem acesso ao sistema político e quem não tem. Tudo isso ficou muito escancarado depois da crise de 2008, e esse debate, portanto, esse questionamento sobre o papel do Estado e como o Estado pode ter falhado no freio ou na redução dessas desigualdades, já estava posto, já estava colocado, na verdade, antes da pandemia. E seguiu conosco ao longo de todos esses anos. A começar em 2008, a gente teve esse questionamento constante aparecendo em todos os anos. Eu vim para cá, para Washington, em 2014. Quando eu cheguei aqui, eu me juntei primeiro ao Wilson Center, mas logo em seguida
eu fui para o Instituto, para o Peterson Institute, pouco depois eu fui parar na SAIS, na Escola de Estudos Avançados da Johns Hopkins, que é onde eu estou até hoje, e nesses ambientes, assim como nos ambientes aqui, tudo é muito próximo, então a FMI é aqui do lado, o Banco Mundial aqui do lado, o BID aqui do lado, sempre tem muito debate, muito seminário, muitas conversas interessantes acontecendo, e esses questionamentos todos já estavam sendo colocados e foram sendo colocados mais e mais ao longo do tempo. Em 2016, evidentemente, com o Brexit, com o Trump e com essa aparente ascensão do nacional-populismo, ou populismo nacionalista, como a gente quiser chamar, no mundo, a começar pelo movimento Brexit e pelo Trump, mas já estava presente na Hungria, já estava, de certa forma, presente em alguns países do leste europeu, já estava certamente presente na Rússia, e começou a aparecer em outros recantos do mundo. Esse debate ganhou uma nova faceta, né, que foi essa de tentar entender em que medida falências do Estado podem ter provocado essa revolta nos eleitores, essa revolta na sociedade, a ponto de eleger esse tipo de regime em diversas partes do mundo, inclusive em países com uma aparente tradição democrática muito bem estabelecida, como aqui nos Estados Unidos. Então, esse pano de fundo, assim, eu acho, para se pensar no papel do Estado, ele é super importante, porque a pandemia, ela evidentemente exacerba uma porção dessas coisas, mas ela exacerba a partir de um ponto de partida onde muitas dessas coisas já estavam sendo discutidas e já estavam sendo colocadas na mesa como questões extremamente importantes e que para as quais não havia ainda uma clara resposta. E talvez essa ausência de resposta, e principalmente a ausência de resposta dos sistemas políticos, tenha sido um fator motivacional para esses votos de indignação, por assim dizer, que a gente viu mundo afora, que a gente testemunhou mundo afora, inclusive no Brasil, em 2018. A gente teve, infelizmente, uma falha da Organização Mundial de Saúde, porque em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, já dava para ter uma noção de que da gravidade desse vírus, de como ele ia se espalhar, e a OMS, numa tentativa talvez de não apavorar muito as pessoas, tentou segurar um pouco o anúncio da gravidade do que o mundo ia enfrentar. E isso acabou, de certa maneira, e infelizmente, minando um pouco a confiança de muitos países em relação à OMS. O Trump, evidentemente, usou tudo isso como uma desculpa, inclusive tendo em vista o papel da China nisso tudo, usou isso como desculpa para retirar o financiamento da OMS, mais uma vez atacando uma instituição multilateral, assim como ele já havia feito com a Organização Mundial do Comércio e, enfim, como ele já havia aventado fazer com as instituições de Bretton Woods, mas não chegou a fazer nada, e como ele já havia feito com acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo do Clima de Paris. Então, o ambiente, entrando na pandemia, um ambiente, continua sendo um ambiente de extrema desorganização, assim, da capacidade de resposta do Estado, ainda de muito questionamento sobre o papel do Estado, mas algumas coisas surgiram como quase óbvias. Mas a pandemia expôs como que o Estado tem que estar presente, não só no que diz respeito a questões que a gente já tinha conosco, então questões relativas à desigualdade em seus diversos aspectos, questões relativas à mudança climática, que era tema que já estava conosco também há muitos anos, antecedeu em muito a pandemia.
questões relativas, aí voltando à desigualdade, proteção social, então no sentido, aí um outro aspecto da desigualdade, né, olhando para como que você estabelece redes sólidas de proteção social. Para além disso, surgiram as questões de saúde pública e o papel do Estado em lidar com essas questões e gerir eficientemente essas questões, e uma série de outras coisas, né? O papel do Estado na retomada das economias, o que se vai demandar do Estado e o que é razoável demandar do Estado, tendo em vista a necessidade de reconstruir muitas coisas que estão sendo já severamente abaladas pela pandemia, porque, e aí eu vou colocar uma reflexão minha, não se trata de uma reflexão propriamente pessimista, embora vá soar como tal, tá? Quando eu vejo muito essa ideia de pensar, vamos pensar no mundo pós-pandemia. Eu não consigo visualizar o que seria o mundo pós-pandemia, porque pós-pandemia, para mim, e eu acho que na interpretação de muitas pessoas, significa que essa situação que a gente está vivendo hoje, não só ela vai passar, isso ela vai passar, mas que o vírus vai desaparecer. E isso me gera um certo incômodo, porque tendo estudado o que eu estudei até agora e tendo acompanhado bastante da pesquisa científica que se tem feito a respeito desse vírus em particular, esse vírus não vai sumir. A gente eventualmente vai ter uma vacina, eventualmente teremos tratamentos mais eficazes, eventualmente conseguiremos controlar a extensão da pandemia e o grau da epidemia em países distintos. Mas erradicar o vírus, isso não vai acontecer. Então, para além disso, a gente tem agora um desafio tremendo, que envolve também o papel do Estado, que é esse de, se e quando nós tivermos uma vacina, qual será o papel do Estado na estratégia de priorização de quem vai ser imunizado primeiro, porque não vai ter doses para todos, né? Então, os países vão ter que definir quem vão ser os grupos prioritários, quem vai receber a vacina primeiro, e vai ter que ter uma estratégia de vigilância sanitária, porque muitas dessas vacinas são vacinas de tecnologia nova, inclusive algumas nunca foram testadas em larga escala em pessoas, em seres humanos. Eu falo aqui das vacinas genéticas que estão sendo desenvolvidas e estão agora em estágio de ensaio clínico fase 3. Isso daí vai requerer do Estado uma capacidade de vigilância sanitária sem precedente, porque a gente não sabe, na realidade, essas vacinas, quando elas vierem à tona, se elas vierem à tona, elas vão vir à tona antes que a gente tenha tido, como em outras ocasiões, uma capacidade de avaliação da segurança e da eficácia dessas vacinas. Então, a vigilância sanitária vai entrar aqui como uma questão fundamental. Então, a maneira como eu vejo o papel do Estado hoje é que tudo que a gente tinha antes, né, em termos de como que o Estado, o que deve ser o papel do Estado nessas áreas diversas, principalmente nessas coisas que afetam toda a população, mudanças climáticas, proteção social, desigualdade, saúde pública. Para além disso, a gente tem uma porção de outras questões que a gente vai ter que lidar com elas ainda por muitos anos, relativas à pandemia propriamente, e a saída dessa situação crítica que a gente vive hoje para uma situação crônica. Então, assim, a maneira como eu vejo o estágio que todos chamam de pós-pandemia
não é uma passagem para uma situação em que o vírus não mais existe, e sim uma passagem para uma situação em que a gente vai de uma fase crítica, que é onde a gente está hoje, para uma fase crônica de convivência com o vírus, assim como a gente convive com vários outros. Mas esse vírus coloca desafios particulares, principalmente para a capacidade do Estado de agir de determinadas maneiras que são específicas e são especiais. E, para além disso, como é que como é que tudo se reorganiza em torno desses eixos? Né? Então, por exemplo, como é que você vai reorganizar as relações de trabalho? Eu acho que é difícil a gente imaginar que as relações de trabalho vão voltar a ser as mesmas que a gente tinha antes da pandemia. Dificilmente vão ser. Muito provavelmente a gente vai, sim, viver num ambiente híbrido de trabalho presencial e trabalho digital. Então, como é que isso desafia ainda mais essas questões já colocadas de, por exemplo, que dizem respeito à desigualdade? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que exercem um tipo de função na economia onde elas não têm como, elas não têm a capacidade de ter esse tipo de trabalho híbrido. Para essas pessoas, só vale o presencial. Então, como é que você reorganiza essas relações de trabalho de tal modo a dar condições de vida a essas pessoas? A gente vai precisar, nesse contexto, ter programas de proteção social muito mais ambiciosos por parte do Estado do que a gente jamais teve, ou seja, a gente vai começar a ter uma discussão generalizada no mundo sobre programas de renda básica. Isso já começou a acontecer, a gente já viu isso começar a acontecer no mundo. A gente viu a iniciativa que a Espanha tomou, a iniciativa que outros países europeus estão pensando em tomar, e a gente viu, no caso brasileiro, a implantação do auxílio emergencial, que sim é temporário, mas há toda uma discussão a respeito da formulação dentro dos limites que nós enfrentamos, fiscais e outros, como é que a gente conseguiria fazer uma espécie de programa de renda básica que atenda a nossa população. E a mesma coisa ecoa pela América Latina inteira, tendo em vista que a situação toda na América Latina, num certo sentido, é mais ou menos parecida. São todos países com graus de desigualdade extrema, com populações muito vulneráveis, que não vão ter capacidade de se reorganizar em novas relações de trabalho e que, portanto, vão precisar de algum tipo de sustentação que só pode vir do Estado, não tem como vir de outras fontes. Você realmente acredita, pelo que você acabou de dizer, que por algum dispositivo o capitalismo vai realmente, na sua economia ou na gestão do Estado, ou nas formas possíveis pelas quais o Estado pode agir para compensar a desigualdade ou para frear esses processos de exclusão, etc., vai cuidar das pessoas mais do que tem cuidado até aqui? Quer dizer, existe reconciliação, se nós pensarmos num futuro de 20 anos, por exemplo, entre a filosofia moral e a economia? Eu particularmente, acho que a ciência, vamos chamá-la assim, a ciência econômica, tal qual ela tem sido ensinada e tratada nos últimos 70 anos, então, desde o pós-guerra, mais ou menos, eu acho que ela se esgotou. Eu acho que os sinais de esgotamento já estavam evidentes depois da crise de 2008, quando a gente viu a falência de teorias e modelos econômicos que a maior parte dos economistas considerava inabaláveis, uma vez que foram absolutamente abalados pela crise, em vários sentidos, não só pela ocorrência da crise, mas pelo que se passou depois,
em termos de resposta de política econômica e tal, já havia, pelo menos numa parte da profissão, uma tentativa de tentar uma espécie de reavaliação, não ainda de reconstrução, mas de reavaliação daquilo que não mais servia, o que havia deixado de servir. Essa reavaliação, no entanto, ela ficou muito circunscrita ainda a esse modelo de economia, ou de ciência econômica, ou disciplina econômica, em que a economia se vê, e os economistas se veem, eu me excluo desse grupo, como pessoas que trabalham com uma espécie de ciência exata, onde as evidências empíricas se sustentam, formam consensos e permanecem. A economia, na realidade, é uma construção humana, né? A economia, na realidade, ela não existe separada das outras ciências sociais. Não tem economia sem política. Tanto assim que, depois de ter passado pela etapa filosofia moral, a economia era, o nome da disciplina era economia política. Não era economia tout court, não era economia, basta isso. Era economia política. Então, a economia não existe sem a política, a economia não existe sem a sociologia, a economia não existe sequer sem a psicologia, porque a economia se vale de referências sobre o comportamento das pessoas, e muitas dessas referências se mostraram absolutamente falhas ao longo dos anos. Então, a hipótese de que o ser humano é puramente racional e faz escolhas de forma puramente racional. Essa tese, que era um pilar central da construção, digamos assim, ciência exata da economia no pós-guerra, esse pilar caiu por terra quando começou-se a pesquisar como é que realmente as pessoas fazem escolhas, né? Então, o trabalho todo do Daniel Kahneman e dos que receberam o Nobel por ter dado aí o pontapé na economia comportamental, descobriram que nós somos seres que fazemos escolhas de uma forma que não se adequa ao paradigma da pura racionalidade, né? Então, às vezes, as nossas escolhas são racionais e, às vezes, elas não são. Portanto, não dá para a gente partir de um paradigma de racionalidade para tentar entender fenômenos econômicos. Esse foi um pilar que caiu por terra. E com ele caem por terra muitas das ferramentas, dos modelos, dos instrumentos que se usava para entender a economia e para formular essas teorias, como se essas teorias fossem uma espécie de lei inabalável. Assim como você tem leis newtonianas que são inabaláveis em determinadas circunstâncias, a economia teve essa ambição, durante muito tempo, de formar para si certas leis inabaláveis que pudessem ser vistas da mesma forma. E o que se foi constatando ao longo do tempo é que isso é impossível, a começar pelo comportamento das pessoas, mas daí passando para diversas outras coisas. Assim, você não consegue fazer uma análise ou uma avaliação de política pública sem levar em conta a política, sem levar em conta as estruturas que formam aquele sistema dentro do qual a economia opera, sem levar em conta questões relativas ao direito, sem levar em conta questões relativas à sociologia, enfim. A economia, na realidade, tem que conversar com outras disciplinas, porém passou muito tempo isolada e continua, de certa forma, isolada. Pelo menos o mainstream, o que a gente chama de mainstream econômico, continua extremamente isolado do resto. Isso é muito ruim.
E isso é particularmente visível no Brasil. O Brasil é assim, né? Os economistas no Brasil, pelo menos os economistas que a gente vê mais, né, na imprensa, nos jornais e tal, são pessoas que vieram dessa tradição de economia como ciência exata, e, portanto, postulam nos jornais, cada domingo a gente vê uma postulação desse tipo, espécies de teses inabaláveis, com um raciocínio muito bem construído, mas que não necessariamente se sustentam porque não há evidência. A economia não é estática, ela não tá sujeita a essas leis inabaláveis, ela na realidade é um sistema dinâmico que está em constante evolução. Então, é muito mais parecida com o sistema biológico do que com qualquer outra coisa. E, nesse sentido, eu acho que a pandemia agora e os desafios que a pandemia expõe para os economistas mesmo, é um desafio enorme. Assim, eu vejo hoje a disciplina, e muitos, falo aqui abertamente, muitos dos meus pares economistas, no Brasil e em outras partes do mundo, correndo o risco de se tornarem completamente irrelevantes no debate que vem pela frente, porque se recusam terminantemente a entender a economia de um outro ponto de vista, a entender a economia como algo que precisa conversar com outras disciplinas necessariamente, porque o entendimento não é autossuficiente como as pessoas imaginam. Né? Como é que a gente pensa em justiça social? O que é o conceito de justiça social? Aqui você precisa dialogar de novo, com outras disciplinas para ter um entendimento amplo disso. Mas não é como se você pudesse simplesmente ignorar essa dimensão do debate econômico e dizer assim, eu não vou tratar de justiça social, outra pessoa que trate, eu vou simplesmente tratar dos meus números frios aqui, fazer a conta e dizer se um programa de renda básica assim, um assado, cabe ou não cabe nas contas públicas. Esse é meu papel, eu não tenho nenhum outro papel além desse. Essa é uma visão muito incompleta e, na verdade, uma visão que a sociedade, na realidade, já repudiou por parte dos economistas. Ninguém quer escutar uma pessoa que fez uma conta e disse cabe ou não cabe. A pessoa quer escutar o seguinte, é justo ou não é justo? É certo ou não é certo? É razoável do ponto de vista de justiça ou não? Ou seja, tem uma dimensão de moralidade naquilo que você discute, naquilo que você propõe. Isso passa por todas as áreas da economia, inclusive por áreas que não eram anteriormente vistas como sendo sujeitas a esse tipo de julgamento ou de juízo, como, por exemplo, a política monetária. Havia esse excesso de tecnicismo na percepção da política monetária, mas o que a gente sabe que aconteceu desde a crise de 2008, então isso não é novidade, é que à medida em que você tem que achar novas respostas de política monetária, porque as anteriores falharam, essas novas formas de política monetária acabam tendo reflexos distributivos na sociedade. E no momento em que elas têm reflexos distributivos, entra a questão de justiça. É justo que determinados grupos sejam beneficiados por aquela política e outros grupos não? Então, até a política monetária, que sempre foi vista como, não, isso aqui está separado, é bem técnico, é puramente técnico, a gente já sabe o que fazer, temos um regime de metas de inflação, a gente conduz assim um assado, e não vale mais esse tipo de reflexão tampouco, se é que algum dia valeu, eu acho que nunca valeu de fato, mas se algum dia valeu, certamente não vale mais, tendo em vista que hoje a gente já sabe que todo tipo de política pública que se faz vai ter algum reflexo redistributivo em alguém, e, portanto, a questão de moral e de justiça vai entrar no meio, e o economista tem que ser capaz de formar um juízo de valor, sim, porque esse é o papel de um cientista social, no final das contas, né, que está fazendo uma análise coesa
e multidisciplinar da situação. Mas dentro dessa discussão sobre o papel do Estado, tem um debate a ser feito, e que está sendo feito, mas ainda de forma muito tímida, tem um debate a ser feito a respeito da economia e para que ela serve. Para que serve a disciplina econômica? Do jeito que ela existe hoje, ela serve? Ela nos ajuda? Cabe perguntar, é razoável isso? É razoável que a gente tenha tantas pessoas, quando a gente pega o colonismo brasileiro, ele é repleto de economistas. Tem cientistas políticos também, tem alguns sociólogos, tem algumas pessoas de outras áreas das ciências sociais. Praticamente não havia cientistas. Agora a gente está vendo uma ou outra pessoa despontar como a pessoa de referência que a mídia procura quando tem um questionamento sobre a vacina, sobre a pandemia, sobre alguma coisa, né? Mas essas pessoas ainda são, como se diz em inglês, few and far between, não são muitas. De um modo geral, a mídia é dominada pelos economistas e existe esse monopólio da opinião dos economistas, o que eu acho um absoluto contrassenso no caso brasileiro, porque, dadas todas as falhas que nós já tivemos nas nossas economias, muitas delas provocadas por economistas, a gente devia pelo menos estar questionando o papel dessa profissão hoje no Brasil. Vou deixar aqui com uma autocrítica à minha profissão escolhida. Nós temos uma queda do PIB, né? Estamos tendo uma queda do PIB, que a gente não sabe quanto tempo vai. Setores que estão sendo prejudicados de uma forma totalmente desigual, os setores estão ganhando, há setores que estão perdendo, muito, inclusive. E então nós estamos, mas grosseiramente falando, nós temos menos dinheiro atualmente. E, ao mesmo tempo, nós temos uma necessidade de gastar mais dinheiro, bastante mais dinheiro, com saúde, em primeiro lugar. Não sei se a palavra correta é despesa. Nós temos muito investimento, por um lado, a fazer, muito investimento social, por outro lado, menos recursos. E eu acrescento, além da questão da saúde, que é a prioridade zero, digamos, a questão da educação. Você está acompanhando que na educação pública, a educação básica pública no Brasil ficou em petição de miséria. Poucos alunos têm acesso ao ensino remoto emergencial, raras vezes com qualidade, muitas vezes sem ter banda larga, sem ter espaço em casa, de modo que a desigualdade está se acentuando. Eu suponho que não haja muita alternativa a não ser mexer na tributação, no sentido de aumentar a tributação sobre os mais ricos. Eu penso no imposto de renda da pessoa física, talvez com alíquotas adicionais e mais altas, e talvez na progressividade do IPVA e do IPTU, que me parece maluco, uma Lamborghini não pagar um percentual parecido com um Volkswagen. Como você pensa que se poderia resolver essa equação, ainda mais num período em que tanto o governo brasileiro quanto o governo americano são totalmente contrários a isso que eu descrevi? Na área de saúde, o que é uma certa infelicidade na área de saúde é que nós com o SUS e a capacidade em tese que o SUS tem, obviamente é uma capacidade em tese, porque para realizá-la você precisa de recursos, mas o SUS tem ou tinha a capacidade de, por exemplo, nessa história de rastreamento de contatos, que a gente sabe ser de extrema relevância na pandemia, e principalmente como uma medida, inclusive, de contenção da pandemia, a gente tinha um sistema que foi perdendo financiamento ao longo do tempo, portanto, foi perdendo essa capacidade, mas a gente tinha um sistema em que fazer rastreamento de contatos não deveria ser tão desafiador quanto hoje parece, porque da maneira como o SUS foi montado, com a capacidade, com a capilaridade que o SUS tem,
e com os agentes de saúde comunitários, né, tal qual o sistema foi originalmente organizado e pensado, por meio dessas redes, a gente teria a capacidade de fazer um rastreamento de contatos equiparável àquele que muitos países, alguns mais avançados, alguns mais ou menos em estágio não exatamente semelhante de desenvolvimento que nós, mas não tão mais avançados assim, foram capazes de fazer. Então, nós desperdiçamos, ao longo desses últimos anos em que o SUS foi subfinanciado, a gente perdeu a capacidade de fazer isso, o que é uma verdadeira lástima, porque se não tivéssemos perdido, hoje talvez a gente estivesse com um controle da epidemia a despeito do governo federal muito maior do que a gente está tendo, lembrando que esses agentes comunitários, como eles agem diretamente nas comunidades onde eles estão inseridos, eles não precisam de uma estratégia definida de cima. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer e já sabiam como eles tinham que agir. Eu tenho tido muita interlocução com cientistas, infectologistas, epidemiologistas e tal no Brasil, e que estão lidando diretamente com essa questão de rastreamento de contatos, e o que eu mais ouço é um mar de lamentações assim a respeito de todos os desperdícios que nós criamos para nós próprios no enfrentamento dessa pandemia, simplesmente porque a gente parou de dar a atenção que a gente deveria ter dado ao SUS anteriormente. Então, a gente destruiu uma parte da nossa própria capacidade de fazer determinadas coisas nessa área. E agora a gente vai ter que reconstruir, e sim, vai ter que ter dinheiro para isso. E isso eu estou falando aqui do básico. Você falou de questões ainda mais complexas, que são essas questões logísticas relativas aí à distribuição das vacinas, como é que você transporta as vacinas pelo país, pensando só no Brasil, né? Lembrando que hoje o único acordo internacional que o Brasil firmou foi o acordo com a AstraZeneca e com a Universidade de Oxford, para distribuir 50 milhões de doses dessa vacina, se essa vacina vier à luz. Graças a Deus, o ensaio clínico a pausa encerrou hoje, foi retomado hoje, porque para nós essa é a única vacina viável nesse momento. As vacinas, de um modo geral, as vacinas que estão em fase 3, elas ou são vacinas de origem genética, que são vacinas de tecnologia extremamente moderna, que lidam diretamente com o material genético do vírus, e que, portanto, requerem esse armazenamento aí a ultra refrigerado, né, a menos 80 graus centígrados, porque o RNA viral é muito instável. Então, ele coloca diversos desafios, assim, não só de armazenamento, mas de logística. Como é que você vai distribuir essa vacina? Ninguém sabe, na verdade, nem aqui nos Estados Unidos existe um plano, embora a Moderna tenha já vendido para o governo americano não sei quantos milhões de doses dessa vacina, e ela já está em produção, apesar dos ensaios fase 3 não terem terminado ainda, não existe uma estratégia de transporte. A gente, de novo, a questão da vigilância sanitária, que eu mencionei de forma ampla, ela se aplica a todos os países no que diz respeito à distribuição dessas vacinas, porque como é que você vai garantir a qualidade da vacina transportando ela de um lugar para o outro, sendo ela uma vacina baseada num tipo de material que tem esse altíssimo grau de instabilidade? Isso é um super desafio. Se isso é um super desafio aqui nos Estados Unidos, imagina no Brasil, onde a gente está com o SUS subfinanciado, onde a gente tem uma extrema heterogeneidade na distribuição de recursos do SUS país afora, postos de saúde que certamente não vão ter condições de receber essa vacina, enfim, muita gente eu já vi dizendo que essas vacinas genéticas não vão ter lugar no Brasil, não tem como, a gente não tem a capacidade de lidar com essas vacinas tão tecnologicamente avançadas. Então, o que vai nos sobrar são essas outras, a vacina da AstraZeneca, a Oxford, a vacina da Sinovac, que é uma vacina mais tradicional, uma vacina baseada em vírus inativado, como é a vacina da gripe. E
a ver, né, como é que, porque não sabemos qual é a estratégia de distribuição, de logística, de priorização, de quem vai receber a vacina primeiro. A volta à escola vai ter que acontecer em algum momento, quando as condições permitirem. Quando que as condições permitem? Bom, para isso você precisa, aí é um círculo. Você volta para o rastreamento de contato, você volta para a testagem em massa, você volta para esses temas que a gente sabe que estão no cerne do controle epidemiológico. Os países que tiveram sucesso em controlar a epidemia não só fizeram medidas sanitárias mais duras, mas também fizeram grandes campanhas de testagem em massa e sabem fazer o rastreamento de contato. No Brasil, a gente não tem nenhuma coisa nem outra, o que complica demais. E aí, quando a gente pensa nessa questão da educação em particular, essa é uma questão que me aflige enormemente, porque o que a gente vai ter, já está tendo na realidade, né? A gente já tinha um processo de desigualdade que vinha da educação por si, né? Porque as crianças que dependem de escola pública, que não têm acesso à escola particular, já estão em desvantagem, ponto. O Brasil é um país que funciona assim e tem funcionado assim. Hoje, então, mais ainda, porque essas crianças não têm acesso a nada. Essas crianças não têm, inclusive, segurança alimentar, porque nas escolas públicas se alimenta muita criança. Então, aí entram questões relativas à subnutrição, como é que isso afeta aprendizado. Eu não sou especialista nisso, mas tenho lido muitas coisas sobre isso, e é uma preocupação extrema, porque nessas gerações mais jovens, o que a gente vai levar para frente, inevitavelmente, é um aumento da desigualdade. Por mais que hoje medidas como o auxílio emergencial tenham temporariamente reduzido a desigualdade, a realidade no Brasil é que as desigualdades estruturais estão aumentando, não diminuindo. E, sobretudo, por fatores como esse. O que acontece com a educação no momento em que as escolas não podem abrir e as crianças não podem voltar. Então, isso é um assunto extremamente complicado. Eu já defendi em várias ocasiões e continuo a defender que sim, uma parte da solução passa por uma reforma tributária, mas por uma reforma tributária realmente progressiva. Então, não se trata apenas daquele foco que havia anteriormente, quando eu falo anteriormente, no governo Temer, e por um tempo ainda está aí, no governo Bolsonaro, na cabeça do Paulo Guedes, essa ideia de que não, o que a gente precisa fazer é tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente. Sim, a gente precisa tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente, mas o que a gente precisa mais do que tudo é tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo, porque quando a gente pensa só em imposto de renda, e a gente pega lá as faixas de renda mais altas no Brasil, a alíquota efetiva, porque você retira, você deduz, né, uma porção de coisas, você tem quem paga, quem tem renda alta e paga imposto de renda pode deduzir uma porção de coisas do imposto de renda. Então, quando você retira todas essas deduções, a alíquota efetiva é baixíssima. A alíquota efetiva é algo na faixa de 5%, 6%, a depender da faixa de renda que você está olhando. É um negócio assim, completamente sem pé nem cabeça. Então, tem várias coisas que a gente precisaria mexer aqui. Primeiro, eliminar essas deduções das faixas mais altas de renda. Segundo, sim, no imposto de renda pessoa física, fazer uma escala realmente progressiva de alíquotas, e, portanto, ter muito mais alíquotas do que a gente tem hoje em dia, e tributar muito mais quem está lá no topo. A mesma coisa, de certa forma, vale para a pessoa jurídica. E, para além de tudo isso, a gente precisa instituir imposto sobre uma espécie de tributação sobre patrimônio. Você mencionou, Renato, o IPVA e IPTU, que são impostos sobre patrimônio, né, por assim dizer. Mas a gente tem que andar além do IPVA e do IPTU, consertar as falências do IPVA e do IPTU, e, além disso, né, a gente precisa, de fato, pensar num sistema de tributação de patrimônio, como existe, por exemplo, na Europa.
porque não é razoável que o Brasil não tenha um sistema desse tipo, já que precisa de tantos recursos para dar conta de alguns desses desafios que a gente mencionou aqui. Esse tipo de reforma tributária seria o suficiente? Provavelmente não.